Olá, pessoal, queridos amigos da psicologia, sejam muito bem-vindos ao seu canal X-History. E hoje vamos de logoterapia do Dr. Viktor Frankl. A ideia de que o ser humano necessita de um sentido para a sua vida, para a sua existência, faz sentido para você? Então, pois bem, vamos juntos. Eu e você resumir e analisar esta obra, Sede de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, texto de aproximadamente 1970-72, escrito por ele, Dr. Viktor Frankl, que vocês conhecem bem, psiquiatra, neurologista, um filósofo austríaco de origem judaica, né, mas morava ali na Áustria. Sobrevivente de 4 campos de concentração, criou a logoterapia, esta abordagem incrível, psicoterapêutica, centrada na busca de sentido como força propulsora da motivação humana. Ele é considerado uma das grandes figuras da psicologia existencial do século XX. Então vamos lá para o contexto deste livro em específico. Este livro representa uma síntese acessível dos fundamentos da logoterapia. E quando fala acessível, é porque Viktor Frankl tem uma forma muito peculiar de escrever. Ele fazia questão que qualquer pessoa entendesse o que ele estava escrevendo. Então não é um livro que tem termos técnicos de difícil compreensão. Qualquer pessoa, independente do nível, pode ler tranquilamente, tá? Um livro que tem a sua densidade, tá? Tem o seu caráter técnico, mas a questão é a linguagem que ele utiliza, muito interessante. Nele, Frankl vai argumentar que a principal motivação humana não é o princípio do prazer proposto pelo nosso querido Freud, muito menos a necessidade de poder proposta por Alfred Adler, tá? Mas a busca por sentido como a principal força motivadora no ser humano. Tá? Então ele fala que o princípio do prazer está errado, equivocado? Obviamente não. Ele fala que o ser humano não busca poder, por exemplo? Também, obviamente não. Essas motivações existem para o Dr. Frankl. O ponto dele é, tudo bem, mas a busca por sentido é a principal, tá? É a principal força da motivação humana. Então, esta obra é importante porque introduz o conceito de vazio existencial, que acontece justamente quando o ser humano não encontra sentido para a sua existência, para a sua vida, para o que faz, tá? Para os relacionamentos que encontra. Então, ele analisa o sofrimento psicológico da sociedade moderna, ele propõe uma visão humanista e espiritual do ser humano. Espiritual, André? Como assim espiritual? Não é um canal sobre psicologia? Sim, mas vamos lá. Esta palavra, né, gera arrepios em muitas pessoas, muitos colegas da psicologia, mas aqui não tem absolutamente nada de religioso ou sobrenatural ou místico. Tá? A espiritualidade, a dimensão espiritual humana proposta por Viktor Frankl é algo concreto da nossa realidade. Ele está falando da nossa consciência ética e moral que é capaz de autotranscender, de criar, de amar, de se doar, tá? De se projetar em direção a algo ou alguém que não seja a própria pessoa. Entenderam? Então é isso. Então vamos lá. Esta obra também é importante porque oferece os fundamentos para uma psicoterapia centrada no significado da vida. Sentido e significado, tá? Entendam como sinônimos, ok? Então, quando fala sede de sentido, sede por significado. Olha ele aí, Dr. Frankl. Qual que é a mensagem principal desta obra? O ser humano precisa, por isso que o nome do livro é Sede de Sentido. O ser humano precisa, necessita encontrar um sentido para a sua existência. Quando ele perde essa orientação, não encontra, não se conecta com um sentido, o que acontece? Surge o vazio existencial. Ele também usa o termo vácuo existencial. Surge a desesperança.
diversas formas de sofrimento psicológico, tédio, melancolia, depressão, tudo isso aí, tá? Então vamos deixar Dr. Frankl falar. Prestem atenção aqui. Abre aspas para ele. A saúde psicológica depende menos da satisfação dos desejos e mais da descoberta de um significado pelo qual vale a pena viver. Olha que bonito e profundo e muito correto isso que ele está propondo aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos para os principais conceitos e fundamentos da logoterapia. Vocês conhecem o meu trabalho aqui, eu busco sintetizar, busco me orientar pelos capítulos, pelos principais temas e conceitos, trazendo de forma clara, objetiva, resumida, para que você entenda, mas não isentando-os ou isentando-as da responsabilidade de se aprofundar no texto. Peguem os livros do Dr. Frankl, leiam o texto na íntegra, vocês vão aprender muito, mas muito mesmo, e vai fazer uma diferença absurda na sua prática clínica. Tá bom? Então vamos lá. Primeira parte aqui, neurotização da humanidade ou reumanização da psicoterapia. Ele coloca como uma questão e elabora essa questão. Tá? Então ele vai observar que a psicoterapia moderna corre o risco de reduzir o homem a um conjunto de impulsos, mecanismos, condicionamentos e, obviamente, o Dr. Frankl se opõe a esse tipo de reducionismo. Para o Dr. Frankl, existe no ser humano uma dimensão mais elevada, que ele chamou de dimensão espiritual. Tá? Então vamos lá. Para ele, para Dr. Frankl, a humanidade vive um processo de neurotização. Por quê? Porque perdeu justamente essas referências de sentido e responsabilidade. Tá? Então, para ele, a solução é rehumanizar a psicoterapia. Como? Obviamente, reconhecendo a liberdade, coisa que muitas abordagens atuais não reconhecem. Elas não são capazes ou negligenciam, né, ou não aceitam a ideia de que sim, o ser humano é livre, há uma margem de liberdade. Dr. Frankl não tem aquela ideia ingênua de liberdade que o ser humano pode fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser. Não, isso aí é onipotência. Tá? Ele é médico, ele é cientista, ele sabe que o ser humano não é livre de condições, sejam biológicas, sociológicas, psicológicas. O ser humano não é livre de, mas ele é livre para tomar uma atitude, tomar uma postura frente a esses determinismos, a esses condicionamentos. Esse é o entendimento de liberdade. Tá? Então, para Viktor Frankl, né, a psicoterapia precisa reconhecer que o ser humano tem uma liberdade. Tá? E, consequentemente, se o ser humano é livre, ele é responsável. Responsável. Ele é convocado pela vida a responder. Se ele é livre, não tem como não ser responsável. Por isso, ideias de que o ser humano é fruto do meio, é produto das circunstâncias, isso não faz sentido nenhum na cabeça do Dr. Viktor Frankl e nem na cabeça e nem no coração de nenhum logoterapeuta. Tá? Então, a psicoterapia precisa aceitar, reconhecer que o ser humano é livre, responsável, possui uma consciência ética e moral, uma consciência que o Dr. Frankl chama de órgão do sentido. Por quê? É uma consciência capaz de capturar o sentido de cada fenômeno, de cada experiência que aquela pessoa vive, tá? E precisa reconhecer também no ser humano a capacidade de transcendência, tá? Então é mais ou menos assim. Dr. Frankl reconhece as poderosas influências do meio, da criação. Tá? O ser humano ele é condicionado em muitos aspectos. Então, o meio, a criação, tudo isso influencia poderosamente o modo de ser do indivíduo. Ninguém nega isso. Mas entre influenciar e determinar existe um abismo. Tá? Então, a cultura, o meio, a criação influencia, mas não determina quem a pessoa é ou deseja ser ou anseia ser. Não há determinismos. Por quê? Porque o ser humano ele é capaz de
autotranscendência, justamente esse ponto, a capacidade de autotranscendência, que é negligenciada em muitas abordagens por aí, que é essa capacidade de se projetar para algo ou alguém que não seja a própria pessoa, seja no amor, no serviço, na entrega, na doação, no sacrifício e assim por diante, tá? Na fraternidade, no altruísmo, que mais? Alguns exemplos aqui. Um terapeuta vê apenas sintomas de ansiedade e ignora a crise existencial do paciente. Ignora, não busca saber como o paciente estabelece significados e sentidos com o sofrimento dele. E isso é muito importante e vital na psicoterapia. Tá? Entender qual o significado daquela doença, daquele tratamento, daquele transtorno. Tudo, você precisa investigar como a pessoa estabelece relação com o entorno familiar, com os amigos, com o trabalho, com o meio acadêmico, com tudo. Como esse sofrimento impacta em todas as áreas da pessoa. O nível, a amplitude da investigação tem que ser bem maior do que olhar para os sintomas e aplicar um protocolo. Tá? Viktor Frankl falaria, eu não estou questionando o protocolo e a eficácia dele. Tá? Eu não estou questionando a eficácia da abordagem. Eu estou questionando ela ser incompleta. Tá? Não olhar o ser humano nas suas múltiplas dimensões. Okay? Um executivo tem sucesso financeiro, mas sente que sua vida é vazia, porque apesar do bem-estar, do conforto material que ele tem, mas ele não se vê conectado a algo maior que ele mesmo. E aí a vida perde sentido. Tá? Um jovem sofre por uma doença mental, mas um jovem sofre não por uma doença mental, não por uma doença mental, mas por falta de sentido e significado para a sua própria existência. Percebem com a importância aonde Dr. Frankl está querendo chegar? Então vamos lá. A patologia do nosso tempo. A principal doença contemporânea, olha que esse livro é da década de 70, hein? 50 anos atrás. A principal doença contemporânea não é necessariamente clínica de origem psicodinâmica, né? Mas existencial. Isso ele está falando há meio século atrás. Tá? As pessoas possuem conforto material, porém carece de significado. E a ausência de significado leva ao vazio existencial. E o vazio existencial leva ao tédio, à apatia, à desesperança, a sentimentos de inutilidade, entre outros problemas. Tá? Exemplo, alguém passar horas na rede social ali rolando o feed, para quê? Para fugir do vazio interior. Tá? Ninguém vai negar que há o problema cognitivo do vício. Tá? A rede social, né, ativa o sistema dopaminérgico, a pessoa, né, acaba se viciando. Mas também tem questões existenciais. Uma fuga de um vazio interior. A pessoa é incapaz de ficar 10 minutos sem fazer nada. Não consegue contemplar o belo, refletir sobre ela mesma, meditar sobre a sua própria vida. Tem que estar sempre fazendo algo, fugindo desse vazio. Tá? Um aposentado perde o sentido da vida após deixar o trabalho. Foi incapaz de ressignificar a nova vida que ele tem, né, após ser concedida a aposentadoria para ele. Um estudante sente que nada do que faz tem importância, porque não conseguiu ainda se encontrar, se conectar com alguma área do conhecimento que faça sentido, tá? E que o motive a se doar, a se entregar, a se aprofundar cada vez mais. As consequências da neurotização. Então vamos lá. Quando o sentido, o significado desaparece, aí que tá, surgem compensações inadequadas. Não é só uma questão de suprir um vazio interno e a pessoa vai para os vícios e tudo mais. Tem a questão das compensações. Eu preciso compensar de alguma forma. Então a pessoa preenche o vazio por meio de consumismo, né? O prazer, o hedonismo, o foco exagerado e único só nas atividades prazerosas da vida. O poder, a necessidade de conquistar coisas, ter coisas. As distrações, as redes sociais, as baladas, as festas, álcool, drogas. Tá? E alguns exemplos aqui para vocês.
workaholic, por exemplo, né? O trabalho compulsivo. Será que a pessoa é simplesmente uma pessoa ultra focada, engajada no trabalho? Pode ser que sim, né? Ninguém vai negar isso, mas muitas vezes pode ser uma pessoa que, tá, não vê sentido em outras coisas e sente um vazio e preenche esse vazio trabalhando compulsivamente, né? O pessoal até brinca no ambiente organizacional. Ué, você está fazendo o quê? Já trabalhou 10, 12, 14 horas, você não tem ambiente em casa? Então, às vezes, o ambiente em casa já não faz mais sentido para aquela pessoa. Aquilo não preenche ela, não realiza ela. E aí o que ela faz? Vai para o trabalho. Né? Tem os que não são workaholics, saem do trabalho, vão para o bar, ficam bebendo até horas da noite, chegam em casa, dormem e dia seguinte trabalham. Para quê? Porque aquele ambiente familiar já não faz sentido. Né? Às vezes aquele ambiente familiar, de um excesso de cobranças, de ciúmes, de possessividades, leva a pessoa a esse tipo de atitude, por não saber como resolver esse tipo de situação. Tá? Dependência emocional, tá? Busca obsessiva por status, tudo isso são exemplo de neurotização. Tá? Então, a vontade de sentido, aqui é um dos conceitos principais da logoterapia. Tá? Então, Frankl afirma que a motivação fundamental do ser humano, como eu já dei o spoiler no começo, é encontrar sentido e significado para a sua vida e para as coisas que faz. Diferentemente do Dr. Freud e do Dr. Adler, a primeira e a segunda escola, né, de psicoterapia vienense. Freud, né, trouxe aí a sua proposta da vontade, do princípio do prazer. O ser humano busca prazer e evita o desprazer. Frankl fala que isso é errado? Não, muito pelo contrário. Ele fala só que, sim, o ser humano busca prazer também, mas essa não é a principal motivação dele. A mesma lógica se aplica ao Dr. Adler, né, que trouxe a proposta aí da vontade de poder. Tá? Então, o ser humano busca a conquista, o poder, o status, poder realizar coisas, ter capacidade, potência para fazer as coisas. E Dr. Frankl fala, obviamente, isso daí está correto também, não tem problema nenhum. Entretanto, a força principal, a mais importante de todas, a propulsora da motivação humana é sentido, necessidade de sentido, significado para suas vidas. Você pode ter prazer e você pode ter poder, mas se sua vida não tiver sentido, você vai adoecer, tá? Então vamos lá, alguns exemplos aqui. Um médico que dedica a vida a cuidar dos outros. Será que ele se dedicou 6 anos na faculdade de medicina, mais 2 de residência, mais especializações e especializações somente pelo dinheiro ou pelo status de ser médico? Ou ele está profundamente conectado com o ideal nobre de salvar vidas, que é o que traz sentido para a vida dele, para o trabalho dele? É uma reflexão. Um pai que enfrenta dificuldades para sustentar a família, porque a vivência com os filhos, com a esposa, é plenamente significativa para ele. Então ele dá vida, ele sangra se for necessário para prover, garantir segurança, bem-estar para quem ele ama. É ou não é? É ou não é assim que funciona? Você acha que um pai, nesse cenário que eu coloquei, está preocupado em uma atividade prazerosa? Não, ele prioriza o sustento da família, obviamente. Um pesquisador trabalha anos e anos e anos por uma descoberta importante. Será que a pessoa está preocupada ali só com o dinheiro, o status ou coisas desse tipo? Com o prazer? Que prazer? Às vezes nem é prazeroso uma atividade dessa complexidade. Ou esse pesquisador ou pesquisadora está conectada com um propósito maior, um sentido, uma razão para continuar. Percebem aonde entra? Como o Dr. Frankl está corretíssimo em afirmar que sim, o ser humano busca prazer, busca poder, mas a principal força motivadora é o sentido? Então vamos lá. Um experimento crucis, tá? Esse nome veio por conta da permanência, né? Infelizmente ele permaneceu 4 anos, foi capturado pelos alemães e lançado em 4 campos de concentração. Não foi ali que ele desenvolveu a logoterapia. A logoterapia já estava desenvolvida antes dele ser capturado pelos campos de concentração.
Mas ele batizou essa permanência como experimento crucis. Por quê? Porque ele pôs à prova a sua própria teoria. Percebe? E ele comprovou que a logoterapia está correta em seus fundamentos. Diante disso, né, Frankl apresenta evidências clínicas robustas de que a busca de sentido é uma realidade psicológica observável. Tá? Então vamos lá. Muitos pacientes melhoram quando encontram um propósito, um motivo, uma razão para viver. Exemplos. Um paciente deprimido melhora ao retomar um projeto importante. Isso é muito comum acontecer na clínica. Uma viúva encontra significado ajudando outras pessoas. Tá? Um sobrevivente de uma situação traumática pode transformar a sua experiência em serviços aos demais, tá? Mediante a todo o conhecimento que ela adquiriu passando por esse sofrimento. Ou usar esse conhecimento para fazer a diferença na vida de alguém. Tá? Se você não encontra, não consegue capturar um sentido para o sofrimento, o que sobra? Só desespero. Tá? Encontrar um sentido, até mesmo para o sofrimento, não resolve o sofrimento em si. Evita, impede o desespero e te coloca numa condição favorável para sair desse sofrimento. É simples assim. A autotranscendência, esse termo aqui é um dos mais importantes dentro dos fundamentos da logoterapia. O ser humano realiza a sua existência quando vai além de si mesmo. O que é autotranscendência? Transcender, ir além. Tá? É quando eu, você, nosso paciente, nossos amigos, quando nós, seres humanos, nos projetamos em direção a algo ou a alguém que não seja nós mesmos. Tá? É entregar algo à sociedade, é se conectar com uma causa, é fazer a diferença na vida das pessoas, no serviço, no cuidado, no amor, na doação, na entrega, no sacrifício. Tá? É nesse movimento que a gente se realiza e encontra sentido para as nossas vidas. E como efeito colateral, a gente encontra a tal felicidade ou autorrealização, tá? Como vocês queiram. Por isso que a gente não pode procurar, segundo Viktor Frankl, diretamente ser feliz. A gente tem que procurar um motivo para ser feliz, uma razão, um sentido, um significado. E aí, como efeito colateral, como consequência, a gente chega na felicidade. Tá? Quanto menos alguém busca a felicidade diretamente, maior as chances de encontrá-la ao se dedicar a uma causa, amar profundamente alguém, servir na comunidade. Ou seja, aí vem o problema, né? Quando não encontramos sentido, quando não encontram sentido, as pessoas procuram escapar da realidade. Tá? Encontrar sentido nos conecta com a realidade. Precisamos amar a realidade como ela é. Tá? Mas e quando a pessoa não encontra? Aí surgem as fugas, né? Essas fugas podem assumir diversas formas. Uso abusivo de álcool, entretenimento compulsivo, obsessão por riqueza, dinheiro, trabalho. Tá? Então vamos lá. Pode-se dar sentido? Eu, enquanto um psicólogo, um terapeuta, um analista, eu posso dar o sentido para o meu paciente? Vai fazer artes, que eu acho que na arte você vai encontrar sentido para a sua vida. Vai lá que esse é o sentido da sua vida. Você acha que eu posso fazer isso? É óbvio que a resposta é não. Não podemos fazer isso. Tá? O terapeuta não fornece sentido ao paciente. Cada pessoa deve descobrir o significado único da sua própria existência. Como que nós podemos ajudar? Através do diálogo socrático, promovendo reflexões, fazendo psicoeducação sobre o que é sentido, como encontrar sentido na vida, e a gente vai falar sobre as 3 formas de se encontrar sentido já já. Tá? Nós podemos ajudar o paciente dessa forma, mas é o paciente que vai encontrar o sentido da vida dele. Exemplos. O terapeuta ajuda o paciente a refletir, não decidir por ele. É o que eu acabei de explicar. 2 pessoas enfrentam a mesma perda e encontram sentidos diferentes. Tá? Então, por exemplo, 2 irmãs que perderam a mãe estão em luto. Cada uma vai dar um significado diferente para essa realidade. Uma pode buscar ser mais autossuficiente, mais autônoma, menos dependente. A outra pode honrar a memória da mãe indo viajar,
vivenciar novas experiências, conhecer novas culturas, porque a mãe gostava de fazer isso. Percebe? É o mesmo evento. Duas pessoas dão significados completamente diferentes. É a pessoa que dá significado. Nós não damos significado. Tá? Um professor inspira, mas não impõe valor. Então, o professor, naquele modo de ser, disciplinado e que tem uma didática incrível, pode influenciar os alunos, mas ele não vai impor. Então, um aluno pode capturar a disciplina e buscar ser mais disciplinado. O outro pode capturar, se interessar pela didática do professor, que é incrível, e ele busca ter uma didática também na hora de transmitir conhecimentos. E assim por diante. O professor está lá, ele inspira, ele não impõe. Tá? É o aluno que captura o sentido, o significado daquele modo de ser, daquela experiência. Perceberam? Os valores são próprios do homem. Tá? Então, nesse capítulo, Frankl vai falar que os valores não são simples convenções sociais. Olha só, hein? Olha só o que ele está falando aqui. Eles representam possibilidades concretas de realização humana. Frankl descreve 3 grupos principais. Os valores criativos, tá? E essa psicoeducação que a gente pode fazer com os nossos pacientes. Explicar que existe possibilidades de realização, de formas de encontrar sentido na vida. E como a gente encontra sentido na vida? Vivenciando os nossos valores. E tem 3 grupos de valores. Os valores criativos, que é o que a gente entrega ao outro, à sociedade. É a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Criando algo, produzindo, prestando um serviço, fazendo a diferença, sendo fator de soma. Tá? Os valores vivenciais, é a segunda forma de se encontrar sentido na vida. É vivenciando o que a vida nos proporciona, o que a vida nos entrega. Tá? Exemplo, vivenciando o amor, a bondade, a família, a cultura, a arte, o belo e assim por diante. Mas há uma terceira forma de se encontrar sentido para as nossas existências. E Viktor Frankl fala que é essa forma mais elevada de encontrar sentido para as nossas existências, que são os valores de atitude, ou valores atitudinais, ou seja, é a nossa posição frente a um sofrimento inevitável. Tá? Então, por exemplo, quando você perde alguém querido e tem que lidar com luto, é evitável? Não tem mais. Perdeu, já não volta mais. Quando você perde um emprego, sofre um acidente, perde um membro do corpo, quando vem uma doença grave, um câncer, ela veio, você vai ter que lidar com aquilo. Então, valores de atitudes é a nossa posição. Como a gente escolhe passar por esse sofrimento. É disso que ele está falando. Como? Tá? Então, exemplo, enfrentar uma doença com dignidade. Quando a doença chega, né, uma doença no nosso corpo, uma traição, uma humilhação, uma perda de emprego, quando essas coisas chegam, como eu enfrento escolher isso? Com dignidade? Né? Ou com raiva? Com ódio? Com ressentimento? Buscando se vingar da pessoa? Ou virando a página e seguindo adiante com dignidade? É essas escolhas que definem quem somos. Tá? É disso que ele fala de valores atitudinais. Quando eu escolho não me vitimizar, não me vingar, não conservar mágoas e ter uma atitude digna, eu encontro sentido para a minha existência também. Então são essas 3 formas de se encontrar sentido na vida. Tá? O reducionismo mecanicista. Aqui vem as críticas, tá, do Dr. Frankl às abordagens contemporâneas da época dele, que são, em sua base, aí, a psicanálise e o behaviorismo. Dr. Frankl vai falar que a psicanálise e o behaviorismo estão errados, equivocados? Não, muito pelo contrário. Ele elogia, né? Ele fala em grandes gênios da psicologia, que não se pode descartar nem desconsiderar esses grandes achados desses gênios da psicologia. Ponto. Em até um momento ele fala, eu consegui enxergar além, ir além, porque eu subi no ombros de gigantes. Olha o respeito profundo que ele tem pelos teóricos da psicanálise, do behaviorismo. A crítica do Dr. Frankl vem no sentido de que essas abordagens não estão erradas, mas são incompletas, porque não enxergam a humanidade do ser humano, não enxerga que o ser humano tem essa dimensão espiritual,
essa dimensão que vai além de um corpo e de um psiquismo, tá? Viktor Frankl se recusa a enxergar o ser humano como um aparelho psicofísico e nada mais. Não, não é só psicofísico, tá? É psicofísico e espiritual, são 3 dimensões aí que ele coloca. Então o reducionismo mecanicista é a crítica dele. Ele vai criticar as teorias, e vocês já sabem quais são, que reduzem o ser humano a processos biológicos ou psicológicos. E aí ele é categórico. O homem é mais do que seus instintos, genes, condicionamentos ou processos psicodinâmicos. O ser humano é mais que isso, tá? O ser humano tem uma dimensão espiritual, uma consciência ética moral que é autotranscendente. Percebem? Exemplos. Explicar o amor apenas por questões neurobiológicas. Não faz sentido nenhum isso para Viktor Frankl. E ele é médico, ele não ignora que existem processos biológicos por trás, tá? Mas explicar apenas por isso é um reducionismo. Explicar a moral apenas pela evolução, pela cultura, é outro reducionismo, que ele chama de sociologismo, tá? Explicar a arte apenas por impulsos inconscientes é outro reducionismo. Ele não nega os impulsos inconscientes, mas ele fala que não pode ser explicada apenas por isso, tá? Porque há um ser humano que tem impulsos inconscientes, é óbvio, mas que também se projeta no futuro e tem um código interno, tem a sua consciência ética e moral, que é capaz de transcender. Você não pode ignorar tudo isso para explicar a arte, a moral, o amor, tá? A tríade trágica da existência. Então, na tríade trágica da existência, o Dr. Frankl vai falar do sofrimento, da culpa e da morte. Segundo Frankl, essas 3 realidades são inevitáveis para todos nós, seres humanos. A questão não é eliminá-las, não faz nem sentido, mas responder a elas de modo significativo, ou seja, encontrar um sentido no sofrimento, um sentido para a culpa que a gente sente, um sentido para a morte no sentido de saber que a gente vai morrer, tá? Então vamos lá. O sofrimento, como a gente pode encontrar sentido? Entendendo que ele pode gerar crescimento, transformação na gente, por mais desagradável, incômodo e terrível que seja sofrimentos que a gente passou, passa ou pode vir a passar, tá? Mas precisamos entender que sairemos fortalecidos e transformados dessa situação, tá? A culpa pode conduzir à mudança. Existem muitas abordagens e profissionais hoje buscando eliminar a culpa no processo psicoterapêutico. Isso é um erro grotesco. Me perdoem se alguém faz isso, mas não é assim, tá? A culpa é um sentimento, é uma emoção, um sentimento, né? A culpa é um sentimento civilizatório. Quem sente culpa? Quem entendeu que errou consigo mesmo, que errou com outros. Então, isso é um processo de transformação. Se a pessoa caiu a ficha nela que ela errou, ela vai se sentir mal. Quem não sente culpa? Psicopatas, né? Transtornos da psicopatia, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, você vê lá no DSM, a ausência de culpa, de remorso. A pessoa é incapaz de se sentir mal por ter machucado, prejudicado alguém ou a si mesmo. Então a culpa existe, ela serve para algo, não é para ser eliminada. Ela serve para a pessoa elaborar. Culpa não se elimina, se elabora. Vamos falar sobre isso, tá? Caiu a ficha que eu prejudiquei alguém, eu tenho a oportunidade de reparar o meu erro, pedir desculpa, pedir perdão, reparar o meu erro. Se não for mais possível, porque a pessoa se mudou, morreu, seja lá o que aconteceu, se não é possível, eu preciso buscar uma transformação em mim. Bom, errei com aquela pessoa, mas não vou errar com outras. Não vou errar mais nisso. Ou seja, me transformei. Tá? Errei comigo. Caiu a ficha, estou me sentindo mal, estou sofrendo consequências por esse meu erro. Bom, eu vou criar novos hábitos, vou me perdoar e vou refazer a minha vida, não errando mais da forma que eu errei. Então a culpa é importantíssima para a elevação da consciência, para a expansão da consciência, para o amadurecimento humano, tá? Então, não existe isso de eliminar culpa, tá? A culpa é algo que não sei quem inventou para oprimir. Tudo bobeira, tá? A culpa, cientificamente falando, é algo importantíssimo para a nossa evolução. A morte é interessante, né? Sabermos
que vamos morrer. Só nossa espécie sabe que vai morrer, né? Os nossos amados pets não sabem que vão morrer, tá? Já que a gente sabe que a gente vai morrer, o que a gente vai fazer com isso? Eu vou morrer um dia, então o que eu vou entregar para essa sociedade? A diferença na vida de quem eu vou fazer, né? Como tornar essa minha vida preciosa e responsável? Percebe? A morte como horizonte de sentido para as nossas existências, tá? Então isso é a tríade trágica da existência: sofrimento, culpa e morte. Eu sempre posso encontrar um significado nisso e me transformar e transformar quem está ao meu redor. Exemplos: sofrimento, um amadurecimento após uma perda. É óbvio. A culpa, corrigir erros do passado, não errar mais novamente da mesma forma que eu venho errando. Morte, valorizar melhor o tempo presente, o tempo que me resta, a depender da idade que eu tenho. Tá? Então, qual que é a grande discussão que ele traz aí na última parte do livro? Tá? Então ele vai falar, né? A discussão vai conduzir à ideia de que o homem ele não é apenas determinado pelo meio, pela cultura, ele não é apenas determinado. Fala apenas porque ele reconhece que existem as fortes e poderosas influências do meio. Mas isso não é suficiente para determinar um ser humano. Então o ser humano não é apenas determinado. Tá? O homem também é responsável. Responsável. Tá? Não existe na cabeça de Frankl a ideia de ser humano produto do meio, essas coisas. Tá? Não existe. A vida não é algo que apenas acontece conosco. Isso é muito simplório para explicar a vida, tá? A vida exige respostas de nós. Como você explicaria responsabilidade? Responsabilidade é isso. A vida não é algo que acontece. Responsabilidade é isso. A vida exige respostas de nós. Acontece algo, um fenômeno na nossa vida, e isso acontece o tempo todo, a gente captura um significado e sabe qual resposta nós devemos dar. E escolhemos se vamos dar ou não tal resposta. Tá? Aí entra a margem de liberdade que temos. Né? Então, essa perspectiva desloca o foco das perguntas. Por que eu sou assim? Por que isso acontece comigo? A logoterapia, com o seu caráter, né, de não determinístico, não reducionista, não determinista, ele tira a pessoa desse vitimismo e instala ela na realidade. Opa! A questão é o que farei com aquilo que sou e com o que vivi até agora. Né? Então é como Sartre falava, por exemplo. Né? Outro filósofo aí, contemporâneo do Frankl. Né? Não é o que acontece comigo que importa. O que importa é o que eu faço com o que acontece comigo. Isso define quem eu sou. Tá? Então vamos lá. Frankl argumenta que o homem não é simplesmente aquilo que lhe aconteceu, mas o homem, o ser humano, também é aquilo que escolhe fazer com o que lhe aconteceu. Tá? Então vamos lá. Frankl conclui defendendo uma psicologia mais ampla, como eu falei anteriormente, que considere a liberdade, a responsabilidade, os valores, a transcendência e o significado no processo psicoterapêutico. É óbvio, tá? Não considerar isso no processo psicoterapêutico é uma psicoterapia restringida, né? Limitada, incompleta. Tá? Então, a clínica psicológica na logoterapia. Mas antes, aqueles recadinhos que eu costumo dar, né? Vocês já estão acostumados. Então vamos lá. Está gostando do vídeo? Deixa o curtir aí. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você acha importante ter acesso a essas informações. Comente a sua opinião, desde que respeitosa, é valiosíssima para a nossa comunidade. Quer este material em PDF? Tem um link na descrição desse vídeo. Você clica lá e vai acessar um repositório na nuvem, onde eu salvo todos os PDFs, tá? Todos os materiais de todos os vídeos que eu produzi, esses resumos de grandes obras da psicologia, tudo disponível para vocês. Centenas de arquivos lá. E se fizer sentido, né, obviamente, se inscrevam no canal. Estou sempre publicando vídeos nesse formato. Prometi que ia ser rápido, vamos lá. A clínica psicológica na logoterapia. Aplicações práticas. Obviamente, essa é uma das principais. Explorar questões de sentido. Perguntas como:
O que ainda dá valor à sua vida? Por quem ou por que vale a pena continuar? Independentemente do tipo de sofrimento, de angústia, de dor que o paciente nos traga. Essas perguntas precisam ser feitas. O que esse sofrimento representa para você? Qual sentido você deu para isso? E assim por diante. Exemplo, paciente deprimido que perdeu a motivação após a aposentadoria. Que perguntas você acha que você vai ter que fazer? Pois bem, está implícito, né? Trabalhar a responsabilidade. Sim, o ser humano responde à vida, ele é capaz disso, ele está preparado ontologicamente para isso. Frankl desloca a pergunta, né? O que eu espero da vida para o que a vida espera de mim? Quando eu viro essa chavinha, tudo muda. Tá? A tendência é que eu sofra menos, me angustie menos, porque eu não vou ficar apegado ao que é impermanente, né? Desesperado, esperando. Ah, como eu gostaria que acontecesse isso, aquilo. Isso só gera frustração o tempo inteiro. Tá? É o que a vida espera de mim agora. Tá? O que a vida espera de mim nesse exato momento? Que eu apresente esse material, esse conteúdo da melhor forma possível. Então eu vou me dedicar para isso. Depois que eu desligar esse vídeo aqui, a vida espera que eu seja um pai incrível? Serei um pai incrível, eu tenho filhos. Que eu seja um marido incrível? Vou me dedicar para minha esposa, vou cuidar dela, vou agradar ela, fazer de tudo, cuidar dela, proteger, fazer de tudo por ela, ser um marido incrível. Tá? Quando eu tiver que ir para o trabalho, serei um profissional incrível. O que a vida espera de mim? É isso? Eu vou me entregar a isso. Não vou ficar projetando, especulando, viajando em abstrações, esperando coisas da vida. Tá? Então essa é a lógica. Exemplo, paciente que enfrenta um divórcio e precisa reconstruir a sua trajetória. O que eu espero da vida? Que tudo volte a ser como era antes, ou que apareça alguém e resolva todos os meus problemas. Não. Né? O que a vida espera de você agora? Que você respire fundo, levante a cabeça, vire a página do que aconteceu, não se vitimize, não busque vingança, não concentre em você emoções negativas que vai te prejudicar. Foco na reconstrução da sua vida. A vida espera isso de você. Reconstrua a sua vida. O que passou, passou. Esquece, perdoa, deixa de lado, deixa para trás. Foco no que é importante. Reconstrução da sua vida. Tá? O que a vida espera da pessoa agora? Ressignificar os sofrimentos. Sim, quando o sofrimento é inevitável, lembra dos valores atitudinais? Busca-se encontrar uma atitude significativa diante dele. Exemplo, paciente com uma doença crônica que encontra propósito em apoiar outras pessoas na mesma condição. Isso é clássico, né? Então vamos lá. As mudanças de mentalidade propostas por este livro. Coloquei de forma rápida aqui, só para vocês memorizarem. O livro vai propor parar de buscar felicidade diretamente. Buscar um motivo para viver, uma razão, um significado, um sentido para as nossas vidas. E aí, por efeito colateral, por consequência, você encontra a felicidade. Assumir responsabilidade pela própria existência. Quem é responsável pela sua existência? Pela existência do nosso paciente? A gente tem que analisar isso. Quem é? São os pais? É uma pessoa adulta, saudável? É os pais? É o Estado? Não. Quem é o responsável pela própria existência? Tem que ser, deve ser a pessoa. Tá? Terceirizar essa responsabilidade, fugir dessa responsabilidade, só vai trazer sofrimento no médio e longo prazo. Tá? Enxergar o sofrimento de forma mais ampla. O que isso significa? Capturar o sentido do sofrimento, extrair um aprendizado que me permita crescer, me transformar como pessoa, apesar do sofrimento, da dor. Tá? Porque se eu sou incapaz de extrair esse aprendizado e me transformar, o que resta? Somente o desespero, que pode levar a consequências mais drásticas. Desenvolver a autotranscendência, ou seja, não ficar ensimesmado, autorreferente, não flertar com egoísmo e egocentrismo. É óbvio que precisamos nos amar, nos cuidar, mas precisamos nos amar, nos cuidar para estar apto a cuidar dos outros, a se projetar para algo, alguém que não seja nós mesmos, amar as pessoas, fazer a diferença na vida delas, desenvolver a autotranscendência. E viver orientado por valores e propósitos, tá? Não pela busca incessante por prazeres, baladas, diversões, restaurantes, bebidas, drogas e
toda essa parafernália que gera prazer. E eu estou falando que prazer não é importante? Obviamente que não, nem eu, nem o Dr. Viktor Frankl. O prazer é importante nas nossas vidas. Ele só não pode ser mais importante que o sentido. O sentido é mais importante que a busca pelo prazer. Busquem sentido, tá? Olha o Dr. Frankl aí, nos ensinando a ser felizes e lidarmos melhor com o sofrimento. Então, vamos amadurecer um pouquinho? Deixa ele falar aí. Quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Quem tem um porquê viver. Um porquê. Quem tem um motivo. Quem tem uma razão. Quem tem um sentido, um significado. Tá? Para viver suporta qualquer como adversidade. Quem não tem uma vida plena de sentido e significado vai se frustrar, vai sofrer com qualquer coisinha que acontecer. Tá? Então, Frankl vai ilustrar a força do sentido diante do sofrimento. O homem não inventa o sentido, ele o descobre. Já falamos sobre isso também. Não é o terapeuta que vai falar para o paciente qual o sentido da vida dele. O paciente tem que descobrir, a gente ajuda ele nesse processo. O significado existe como uma possibilidade concreta a ser encontrada. A vida nunca deixa de ter sentido, em quaisquer circunstâncias, inclusive no sofrimento. Cabe a nós capturar esse sentido e esse significado. Com essa dor toda, com esse sofrimento todo que está acontecendo na minha vida, o que eu aprendo com isso? O que em mim se fortalece? O que em mim muda que me torna uma pessoa mais resiliente, mais forte, melhor? Essa é a elaboração que a gente tem que fazer. Aqui temos a síntese da convicção fundamental do Dr. Frankl, construída a partir, obviamente, de suas experiências nos campos de concentração. Tá? Então, eu não passei 4 anos em campos de concentração, nem você que me ouve aqui. Ele passou. Ele tem ou não tem propriedade para afirmar isso? Que a vida nunca deixa de ter sentido, em quaisquer circunstâncias. Pois bem, mensagem final: o sentido da vida não depende das circunstâncias externas. O sentido da vida não depende dos outros, das situações, das circunstâncias externas. Depende da gente. Mesmo diante da dor, da culpa, da morte, o ser humano conserva uma liberdade de escolher a sua atitude e responder de forma significativa. Por que eu recomendo profundamente este livro para vocês? Porque ele oferece uma resposta profunda a uma das maiores questões humanas. Para que viver? E aí, você que me ouve aqui agora, para que viver? Como você responderia esta pergunta? Se um paciente seu perguntasse isso para você, como você responderia? Se um ente querido, um amigo, um colega, um parente perguntasse isso para você, para que viver? O que você responderia? Leiam este livro, hein? Não se limitem a ficar somente nesse resumo. Mas trouxe algo especial para vocês aqui. Vou deixar Viktor Frankl falar. A vida não exige perfeição nem felicidade constante. Não. Ela nos faz uma pergunta todos os dias. A verdadeira tarefa humana é responder a essa pergunta com responsabilidade, coragem e sentido. Quanto mais descobrimos algo que vale a pena amar, criar ou servir, mais nos aproximamos de uma existência plenamente humana. Lindo isso, profundo, né? Muito bom. Então, para você que ficou comigo até aqui, de coração, deixo o meu muito obrigado. Espero que tenham gostado desse material que eu preparei aqui para vocês, levando Viktor Frankl para a vida, para a prática clínica de vocês, porque eu particularmente acho ele incrível, a teoria dele incrível. Eu uso na minha prática clínica com toda certeza e recomendo para vocês. Gostou? Já deixa o curtir aí. Não esqueça, compartilhe para alguém que você ama. Comente a sua opinião, desde que respeitosa, é valiosíssima aqui para a nossa comunidade. Quer esse material em PDF? Tem o link na descrição. Vai lá, baixa todos os materiais. E, se fizer sentido, se inscreva nesse canal. Estou sempre publicando vídeos neste formato aqui para vocês, tá bom? E vou deixar mais algumas sugestões de obras aqui que eu resumi e analisei para tornar vocês, profissionais de saúde mental, cada vez melhores, tá bom? Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.